novela também, nossa, super interessante, criativa, porque eu fiz a Mansão do Tarcísio Meira com a Renata Sorrah. Era uma coisinha menor do que a minha sala, mas parecia uma coisa descomunal, entendeu? Aquilo foi a experiência que foi fazendo a gente ver os macetes para usar, entendeu? Quando abri a porta lá para ir para a sala de jantar, não tinha sala de jantar nenhuma lá, mas eu tinha lá uma foto da sala de jantar de verdade que eu montei também. Eles tinham sala de jantar, só que ali não estava a sala de jantar. Então eu fazia um painel fotográfico com a sala de jantar deles lá no fundo. Aí parecia que a sala de jantar estava lá. Aí de sair não podia andar muito não, quando chegar perto da porta já para. Senão a sala de jantar lá ficava fora de escala, né? E aí esse foi um macete que a gente foi aprendendo com o uso, né, com a vida. Eu não fiz para TV Globo, eu fazia para Deus. Ele que me botou lá, eu não sabia como que eu fui parar lá. Eu nunca tinha pensado em ser sonoro, porque eu queria ser compositor, cantor, pianista. E eu estava lá, eu falei assim, então eu vou fazer para ele que me dê a luz, entendeu? Então eu sempre fiz assim. Tanto que todas as plantas, tenho guardado todas até hoje, todas as plantas, todo o cenário, tem lá um código, porque uma planta, às vezes num cenário, tinha 50, 60 pranchas de desenho, porque são muitos detalhes, então você tinha que desenhar aquilo tudo para mandar construir. Mesmo que fosse ser feito numa serralheria, ou ser feito onde for, numa vidraçaria, tudo tinha que ser detalhado, senão eles ficavam te ligando, perguntando como é que eu faço isso? Aí você tinha que ir lá resolver. Não, eu queria que tudo tivesse ali. Os contra-regs diziam, Raul, na planta dele tem até onde vai ficar o interruptor. Já foi pensado. Então quando eu desenhava o cenário, eu fazia questão disso. Em todas as plantas, na primeira prancha, eu botava um código DMA. DNV, DNS. Meus assistentes todos já sabiam. Essa é DN o quê? Isso tudo é uma coisa que eu falava com ele. Deus é minha vida. Deus é meu sucesso. Deus é minha vitória. Deus é o meu amor. Entendeu? Então, Deus é minha riqueza. Tudo eu fazia com ele. A primeira coisa que eu fazia, recebia uma sinopse, eu ia lá em cima, fazia um triângulo e botava embaixo, Deus, alguma coisa. E às vezes eu precisava de vitória mesmo, porque às vezes o autor não gostava do autor, do jeito dele escrever, e eu tinha que engolir aquilo. Entendeu? Muitas vezes eu não gostava do autor, não gostava do argumento que ele ia usar. Eu sofri muito para fazer o Dono do Mundo, nossa, aquele argumento horroroso, decrépito, que aquele Gilberto Braga inventou de fazer. O médico famoso, que é o dono do mundo, é padrinho de casamento, aí resolve comer a noiva antes do noivo. Que coisa é isso? Aí vai atrás do casal com lua de mel no Canadá, aí lá ele consegue desviar o noivo e... que coisa mais ridícula. Da primeira novela, eu fiz Fogo sobre Terra, da Jeanette Claire,
Teve muita foi trabalho, tudo. Fiz Escalada, que foi uma novela muito difícil, tem várias fases da Escalada, mas assim não tem nenhuma lembrança, assim, a não ser mesmo a dificuldade que a gente tinha na época de materiais. Quando eu entrei na Globo, sabe, pra você ter uma noção, os vidros da janela eram plástico. Então quando fechava a janela, se o plástico não tivesse muito bem empregado, ele tremia, entendeu? Era uma coisa horrível. Eu fui um pioneiro para acabar com aquilo. Ah, vamos botar acrílico. O acrílico vinha sempre arranhado. Aí se botava o vidro, estava sempre sujo, arranhado. Não pode. Aí tem que ser vidro. Aí os iluminadores brigavam quando estava dando reflexo. Muda o refletor de lugar. Entendeu? Mas foi muito difícil. Era uma guerra. Foram mais de 15 anos de guerra por causa de vidro no cenário. Tinha que ser vidro, não tem outro possível. Vai botar plástico, vai botar acrílico, entrega que está errado. Se você for ver uma novela hoje, da década de 70, de 80, você vai ver aquele acrílico vagabundo, manchado, ele fica meio leitoso, meio fosco. A primeira novela que eu fiz sozinho chamava-se Bravo, foi uma novela das 7 horas, das 19 horas, que o Carlos Alberto era o grande maestro de Lourenço, casado com a Ana Balvanian, que se tornou minha grande amiga. Aí ela estava grávida, o Christian nasceu. O Christian nasceu exatamente no dia do parto da Suzana Vieira em Anjo Mal. A Suzana Vieira morre no parto e eu tinha que montar o cenário de manhã cedo para gravação. Graças a Deus minha assistente montou lá, no sala de parto não tinha muito o que fazer, ainda mais naquela época que era meio muito falso, entendeu? E a criança nasce, mas ela morre. E agora Eliana está na maternidade para ter o filho, 8 horas da manhã, a gravação era às 10. E eu estava 8 horas lá na maternidade, nascendo. Eu falei, meu Deus, a Suzana morre, eu não estou lá para fazer a morte. Ela está aqui. Fiquei numa angústia, mas enfim, deu tudo certo. O Christian nasceu lindo. Dia 6 de junho, por aí, dia 6 de junho mais ou menos, de 76, a Globo pegou fogo. Mas eu estava lá em Itaboraí vendo as locações do Anjo Mal. Quando chegamos ali na Walmart, a Globo nessa época era só Walmart, estava tudo caos, Walter Clark, sem graça, assim, todo sujo, trazendo fitas, naquelas, era tudo fita, e pilhas de fita, e fazendo formiguinha, né? Lá de cima, descendo escada, saindo com tudo. Dr. Roberto Marinho, lá daqui a pouco chega o ministro da Justiça, que era amigo do Dr. Roberto. A Globo já tinha comprado um prédio na Lopes Quintas, mas não podia emendar o prédio, a Justiça da Prefeitura, não podia emendar o prédio com a Walmart. Então, tudo que você tinha que fazer lá com a diretoria, você tinha que vir pela rua, atravessar, chegar No mesmo dia foi montada uma passarela com o ministro da Justiça lá dentro. No mesmo dia foi montada uma passarela que ligava um prédio ao outro e está lá a passarela até hoje. Só que agora já é de concreto, né? Foi o Dr. Roberto, ele foi lá para socorrer uma empresa desse tamanho da Globo, foi lá e foi muito triste o incêndio. Depois começou um boato de que o incêndio tinha sido criminoso. Eu, assim, da minha parte, o Anjo Mal pegou fogo no estúdio, não pegou fogo. A fumaça entrou para dentro do estúdio e queimou tudo que você passava a mão, tinha uma gordura amarela. Queimou tudo, estragou tudo assim. Então passei,
tiramos tudo de lá, levantou Cimed, Jacarepaguá. E ali nós começamos a recuperar. Botei os sofás todos no tempo, no sol, e com mangueira e vassoura e sabão, detergente, tentando lá. O que a gente conseguiu salvar, salvou. O que não conseguiu, forra de novo. Mas aí tinha que ter grana numa novela que estava em finais. Já não tinha mais orçamento, né, no Anjo Mal para isso. Mas tivemos que refazer tudo. Para acabar, acho que levou mais uns 20 dias gravando, tinha que ter. E nisso, os pedidos de produção já tinham sido feitos pelo Estúdio Cumpido. As plantas já tinham ido para a carpintaria. Mas não tinha nada construído ainda. E nem nada tinha sido comprado ainda. Só estavam os pedidos feitos e aprovados para compra. Foi dado como tudo comprado. Tudo entrou no seguro. Toda a construção foi dada como queimada. Não foi queimada, nem as plantas. E aí a novela saiu toda de graça, né? Porque foi queimada, sem ler, sem documento, que era muito engraçado, que a personagem, a Ricona, ela queria ser cantora lírica. Isso é baseado numa cantora americana que também queria ser cantora e não tinha dom nenhum para ser cantora, voz nenhuma, desafinada. Então essa cantora lírica tinha ela pagava para as pessoas irem assistir, entendeu? Isso tudo teve na novela, sem esse documento. Mas eu acho que ficou mal passado, porque ela foi mal dirigida, né? E eu era o pianista também da novela. E ela me chamava de Madureira. Aí a gente ia pro palco, ela no microfone, a plateia toda lá e eu no piano. Aí ela falava, vai fundo, Madureira! Aí eu começava a rir, rapaz, não tinha como. E aí aquela cantoria, vai fundo, e ela queria cantar o Tico-Tico no Fubá, entendeu? Como é que você toca o Tico-Tico no Fubá rindo, entendeu? Outra novela que eu amei fazer, foi a última novela preto e branco da Globo, que foi o Estúpido, né? Essa novela para mim foi como se estivesse refazendo toda a minha vida ali da década de 50, entendeu? O Colégio das Freiras, foi da minha infância, entendeu? Aquilo para mim foi maravilhoso. Nossa, como eu curtia fazer aquilo. E daí enrolei nessa, porque ela também tinha que fazer a novela pequena, que era pelo estúdio pequeno, mas eu estava na Cimédia, que era amplo. Depois vamos voltar para lá. Então eu tinha que pensar nisso, né? Então foi muito contida nesse sentido. Mas a novela mesmo que me alavancou, que me jogou no espaço, foi Locomotivas. Eu saí da novela preto e branco, Estúdio Cumpido, novela da Sé, e fui fazer Locomotivas, que era a primeira novela a cores do horário das 19 horas na Globo. Então é isso, e a novela me dava espaço. Foi a primeira vez que se usou lamê em novelas, entendeu? Então a Kiki Blanche, que era minha amiga Eva Todor, que era ex-vedete, e agora dona de um salão de cabeleireiro, mãe da Araci Balabanian, da Lucélia Santos. Então você imagina, eu quis fazer esse salão de cabeleireiro, eu me inspirei muito no Silvinho, que o Silvinho era um pavão, né? Era um cara bonito, com cabelo lindo, e ele se comportava mesmo como um pavão. E eu fui nessa e fiz o salão assim todo, ele tinha que ser, como era o estúdio, era muito pequenininho, era o estúdio B da emissora, ali eu tinha que fazer tudo tinha que caber ali dentro. Então o salão de cabeleireiro com o escritório tinha que caber, tudo junto. A sala da Eva Todor, os quartos da casa da Eva Todor, tudo tinha que ser ali. Então eu fiz um salão de cabeleireiro que pudesse se transformar em sala, se transformar em quartos, aproveitando a mesma estrutura, eu ia mudando os painéis de lugar. Na sala eu botei um sofá todo de almofada de lamê dourado. Isso aí foi um sucesso, um estrondo, que todo mundo queria comprar lamê dourado. A Casa Camelo que me forneceu o lamê
seco, não tinha mais lamê dourado. O padrão, né? Tinha um padrão bonito, o lamê era uma coisa meio neoclássica, assim, o desenho. Acabou, nem no carnaval tinha lamê dourado. E o pavão que eu botei no salão era outro sucesso, né? O próprio Silvinho Cabeleireiro, era uma homenagem a ele. E foi o maior sucesso a novela. Essa novela me deu páginas e páginas, principalmente o mais difícil que conseguia ter era uma página do Jornal do Brasil. Eu consegui uma página falando da minha novela, falando e me mostrando também, né? Eu apareci pela primeira vez no jornal, entendeu? Isso aí foi uma alegria assim, para minha avó, que já tinha. Ela deve ter ficado um pouco triste de eu não ter feito a medicina, né? Mas o Raul estava lá. Olha o Raul, sucesso, Jornal do Brasil, Globo, Revista Amiga, todos os lugares aparecia o Raul. Então foi um tipo assim, acalentando. Depois veio o Pecado Rasgado também, que não foi um grande sucesso de novela. Tinha um elenco bom e tudo, mas eu acho que o texto também não ajudava, entendeu? Acho que foi a primeira novela do Silvio de Abreu na televisão. Feijão Maravilha, depois Feijão Maravilha era um grande hotel. Nessa novela eu conheci a Eliana, a atriz de cinema, a Adelaide Queiroz, todas ficaram minhas amigas. O Grande Hotel também trabalhava na novela, até o Anquito veio trabalhar lá. Então eu me sentia assim na década de 50, naqueles filmes que eu ia assistir no Cine Montenegro, né, da chanchada brasileira, né? Zé Macedo. Então essa gente toda trabalhou no Feijão Maravilha ou teve uma participação especial, entendeu? Era muito gostoso você entrar num estúdio e ver que tudo já meio velhinho, a cores, trabalhando ali com você. Meio Gigantes, inclusive eu fui padre na primeira fase da novela, era o padre da fazenda, que dei primeira comunhão para as crianças jovens, que era o Francisco Oco, o Tarcísio Meira e a Dines Fati. E na infância deles, eu dei comunhão a eles como padre. Aí veio a Água Viva, com um estrondo, né? A Estela Simpson era dona de um apartamento muito bonito, que eu botei 2 veados na sala, ladeados com 2 arcos, era tudo espelhado, tinha cracatua viva dentro do apartamento. Foi muito bonito aquele cenário, foi muito sucesso também, página inteira, fotos inteiras de jornal, acho que chegou até ser capa de alguma revista, não tenho certeza não, mas eu acho que foi. Era tudo, o assunto era o apartamento da Estela Simpson, que era a casa da Tônia Carreiro, o apartamento da Tônia Carreiro. Muito bonito. Aqui foi a primeira novela que eu trabalhei com o Raul Cortez. Fiquei muito feliz de conhecê-lo, né? Uma pessoa magnífica. Depois foi estrela em várias novelas minhas, né, pra frente, em Terra Nostra, em Esperança. Era uma pessoa assim, era um sujeito magnífico. Ele me chamava de Xará. Coração Alado é uma novela que eu fiz também, que ela envolvia com artes. Era uma proposta da Janete Claire, era artes. Ela tinha uma galeria para expor escultores, pintores. E nessa novela eu conheci muitos pintores, muitos escultores, inclusive eles me procuravam, queriam participar de alguma forma da novela, porque era um cartão de visita e um abre-ala na carreira deles, né? Você tem um pintor ali, um escultor. Nessa novela eu ganhei muitos quadros, eu tenho muitos quadros na minha casa e muitos pintores famosos me mandaram. Eu recebi quadro da Bahia, vinha pelo correio, né? Todo embaladinho, de presente, um para botar na novela e um de presente para mim, entendeu? Então, com isso eu tenho uma pinacoteca enorme na minha casa. Depois uma novela que foi uma delícia, né? Quando essa novela eu fui até Cidade Reis, foi o Baila Comigo. Que delícia de novela. Beth Faria deu um show nessa novela, o Baila Comigo. É uma gracinha de novela, adorei fazer. Até hoje, como a música ficou, a música que já era conhecida, eu
até conhecia, gostava, tudo, mas depois da novela, quando eu falo nessa novela, é a música. Então, você só lembra daquela batida. Tchan, 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 tchan. Ficou na abertura, ficou em tudo. Sempre academia de dança, aquela coisa linda. Eu acabei indo para academia de dança. O Zdenek, que era um dançarino sueco ou russo, nem lembro mais, que estava no Rio nessa época, o Roberto Talma chamou ele para dar umas dicas lá de ensaio, de dança. Eu fui fazer jazz com o Zdenek. Eliana também acabou indo comigo também, fazer jazz. Aí eu falei, agora a linguiça que não faz ginástica, né? Pelo menos vai abrir as pernas. Depois veio o Brilhante. O Brilhante já foi Mário Monteiro. Mário Monteiro era junto comigo. Que foi o Daniel Filho que dirigiu. Daniel Filho sempre chamava o Mário, que era o Mário era o diretor de arte da TV. Ele deveria ser o responsável por todos os programas. Mas não tinha como, cara, ser. Ele tinha que dar a linha de todos os programas. Não tinha como ele fazer isso. Então, você quando pega uma novela para fazer, você vive aquilo o resto do seu tempo. Você toma banho pensando naquilo, você dorme, você sonha com aquilo, entendeu? É uma coisa massacrante. É uma quantidade de cenário, de projetos que eu tenho que fazer. Até você fica pensando o arco que você vai botar naquele cenário. Isso vira um assunto do seu dia, da sua semana. Porque o arco tem que ser assim, não, tem que ter um detalhe. E isso vai... Isso estou te falando das pessoas que são dedicadas. Tem gente aí que não faz de qualquer maneira lá e manda, entendeu? Mas eu comigo era assim, com o Mário era assim também. O Mário, ele vivia aquilo. Mas não pegava no cigarro para botar na boca. Ele vivia com a Cacá, né? E ele fazia... Daqui a pouco a Cacá já vinha com o cigarro, ele dava uma tragadinha e continuava desenhando, pensando, e cheio de livros em volta. E foi assim que eu aprendi. Por isso, hoje eu tenho mais de 2.000 livros de arte. Vou ter que trazer aqui para Bom Jesus, que lá no apartamento lá no Rio ocupa demais o espaço. A Eliana fica querendo modernizar aquilo, reformar, mudar o piso, alguma coisa. Não pode fazer nada com aquele monte de livro lá. Eu vou ter que dar um jeito de trazer para Bom Jesus. Meu medo é o cupim, que eu nunca vi tanto cupim na cidade igual tem em Bom Jesus. Jogo da vida. O Brilhantes, eu estava assim, já no capítulo 20, o Talma me chamou, Raul, precisa que você faça correndo a novela para mim, Jogo da Vida, que foi uma novela das 7. Então, assim, eu praticamente ainda estava fazendo Brilhante e fazendo já o Jogo da Vida. Eu fiz assim, Talma, só tem uma condição para mim, eu tenho que ir à praia, eu tenho que ir a algum lugar que eu sei lá, ver uma natureza, que eu estou dentro de estúdio há 6 meses. E vou entrar direto mais 6 meses. Eu tenho que... Então, você pode ir para a areia da praia desenhar essa... Eu desenhei o Jogo da Vida, comprei uma pranchetinha, miniaturazinha, com régua paralela fixa. Eu ia para minha cadeira de praia, lá em Ipanema, eu ficava ali desenhando horas e horas, dias, várias vezes, desenhando a maior parte do básico do cenário. Eu desenhei do Jogo da Vida ali. Era uma novela das 7. 7 no sentido, uma novela de Janete Claire. Eu até... Essa novela tinha que fazer o fundo do mar. E o Christian até foi um dia ver o fundo do mar. Eu fiz o fundo do mar, era uma piscina que tinha num clube de funcionários lá da TV Globo. Cara, não sei se aqueles funcionários mesmo... Tinha uma piscina lá, um tanque de concreto elevado no chão. Então, se a pessoa quisesse ir na piscina, tinha que subir uma escadinha lá para chegar na beirada da piscina assim, e pular na água. É uma coisa muito estranha. Então, essa piscina, o tal quis fazer o fundo do mar cenário. Eu falei, meu Deus do céu, mas que loucura, né? Parece uma viagem. Aí, bom, vamos fazer o fundo do mar. Eu tinha um amigo que estava no Rio nessa época, que era mergulhador submarino, era psiquiatra e mergulhador submarino. Aí eu falei assim, você me dá apoio lá na hora de eu montar, porque eu não vou entrar na água mergulhar para arrumar cenário.
Não, tem que arrumar tudo antes e depois botar água. Mas sempre boia alguma coisa, sai do lugar. Não é aquela coisa como no fundo do mar, que é tudo depositado ali bonitinho, não. O cenário é difícil. O ator entra lá no canto aqui, a poeira levanta aqui embaixo, entendeu? É muito difícil. E foi isso que aconteceu. Eu fiz um fundo do mar todinho pronto, fiz com poliuretano, tudo bonitinho, fixado nas paredes daquela piscina de concreto, tudo, mas achei que estava super firme. Usei até alguns pedaços de madeira para o poliuretano poder ir dando aquele formato, né, do fundo da areia, aquela coisa irregular. Vamos encher a piscina, vem a água. Primeiro que a água já não era uma água limpa demais, a água meio turva, leitosa. Aí isso já eram 5, 6 horas da tarde e ia gravar no dia seguinte de manhã. Aí vamos começar a botar, começou a botar daqui a pouco, um estouro. Aí eu pensei, já é uma coisa espiritual, o sétimo sentido já era uma coisa meio espiritual, para baixar o santo. Aí começou, quando a água chegou no meio da piscina assim, o fundo do mar fez assim, levantou todinho, foi parar lá no céu, porque a força não tem jeito de você prender aquela estrutura cenográfica, a pressão da água levanta aquilo tudo. O poliuretano também é uma coisa que boia, né? As pranchas de surf são feitas com aquilo, mas eu achei que tudo prendido lá com um vergalhão de ferro chumbado na parede. Aí tivemos que refazer o fundo do mar todinho, mas muito mais fixado, com poliuretano, porém, sem usar madeira em nada, ferro, 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 e o poliuretano se expandiu no meio daquilo. Não ficou bom, mas não ficou tão bonito quanto o primeiro. O primeiro estava lindíssimo, antes de botar a água, né? E aí o segundo já veio com água de piscina tratada. Aqui, tudo que você vai fazer, o diretor de produção fala, mas para que essa água tão cara? Eu consigo a água. Fulano, você não consegue uma água mais barata para o Raul botar? Ah, consigo. Aí manda aquela água toda. É tudo assim. Por que você está usando esse parafuso que é tão caro? Não pode botar um parafuso mais barato? É tudo assim. Aí na hora que acontece um problema, aí vem que se libera tudo. É coisa de amadora, né? Você já sabe como é que você tem que fazer o teto da igreja, que não pode ser assim, que tem. Não, peraí, faz de madeira, depois que cair, aí manda fazer de ferro. Nesse dia da gravação da nova piscina, aí já estava o elenco todo lá, aí o Christian foi comigo, e aí conheceu o Richelli, que era o mergulhador, né, o personagem, conheceu o Tony Ramos nesse dia. O Christian era pequeno ainda, né? Mas eu não tinha nem máquina fotográfica para tirar uma entrada dos dois. Nessa época era tudo precário demais, a gente não tinha, né? A gente não tem assim. Eu não tenho foto dos meus amigos que foram comigo fazer isso tudo. A gente tinha uma foto assim uma vez ou outra de alguma coisa, muito raro. Depois veio Sol de Verão. Sol de Verão foi um trabalho, rapaz, incrível que eu tive que fazer. Coisas de Ipanema, construções de Ipanema. Eu tive que reproduzir um bairro de Ipanema lá no Flamengo. Olha que loucura, porque Ipanema não tinha como gravar, a multidão de gente para lá e para cá, e as ruas não tem mais aquela tranquilidade que a gente precisava para fazer uma novela. Então nós tivemos que fazer, mas não podia fazer numa cidade cenográfica erma, deserta, né? Tinha que ter aquele ar de cidade, né? O carro passando lá ao longe, tudo direitinho. Então eu tive que construir. Tinha um terreno grande naquela Fundação Romão Duarte, ali do Flamengo, um terreno grande na frente. Ali nós construímos. E ali hoje em dia tem até um viaduto ali que se chama Jardel Jardel Filho, por causa do Jardel. O Jardel era o dono de uma oficina mecânica que tinha ali. Tinha uma oficina mecânica e ele morava em cima. A história era assim, tinha que ter oficina mecânica com toda aquela aparelhagem, o carro levanta para ver embaixo, tudo isso eu tive que botar na oficina. E isso eu fiz na cidade cenográfica. E a casa, em cima, só por fora, por dentro, no estúdio.
E em frente, do lado da oficina, tinha um terreno baldio, que eles faziam um jardinzinho, plantavam horta, aquelas coisas, e do lado tinha um edifíciozinho de 3 andares, daqueles que tem em Ipanema, aqueles românticozinhos de varandinha, de cachimbinho, para lá e para cá, só a portaria embaixo, não tem elevador, só a escada, sem porteiro. Isso tudo tive que fazer. E as pessoas ficavam nas janelas conversando com o pessoal aqui da oficina, entendeu? Tinha esses lances. Foi muito complicado, muito trabalhoso. Essa novela foi um trabalho e depois não rendeu o que deveria render, né? Ela foi se perdendo. Depois, quando o Jardel morreu, acabou a novela. Aí teve que fazer aquele encerramento forçado. Mas era uma novela que começou muito bonita, Beatriz Segal. Era uma novela assim, tinha quase que um romance. Depois veio a novela chamada Louco Amor, que a Bruno Lombardi e o Fábio Júnior eram um casal romântico. Champanhe tinha que fazer um clube enorme, ocupava quase todo o estúdio A, um clube de encontros amorosos, não era um rendezvous, era uma coisa moderna, de as pessoas se conhecerem, moderno que eu digo assim, falso, né? Moderno falso, porque nunca existiu. Acho que era a pretensão que existisse, hoje existia alguma cidade, mas foi Partido Alto, foi uma delícia fazer essa novela. Era Aguinaldo com aquela Pérez. A Glória Pérez devia sempre escrever novela assim, tipo ela escreveu com o Aguinaldo. Eu não sei se eu gostava da parte do Aguinaldo, é aquela coisa do subúrbio. Eles escrevem bem isso. Aí quer escrever para rico, aí não dá certo. Não conhece a riqueza. Conhece a riqueza de ver de longe. Não vive, não sabe como é o Rio, entendeu? Agora o pobre sabe, a escola de samba lá, à beira do asfalto, sabe. O Encantado, aí quer falar sobre o Leblon. Não, fala sobre o Encantado, Sérgio Lasso, né? Eu, por exemplo, eu moro no Leblon, lá no Rio, mas aqui eu moro em Bom Jesus. A minha linguagem é de Bom Jesus. Eu estou no Rio, eu entro na loja, no Leblon, a pessoa fala, você é mineiro? Eu disse, sou. Mas o Partido Alto foi muito bom, e o Raul Cortez já estava de novo na novela, agora como bicheiro. Arrasei, deu uma arrasadinha na casa dele. A casa dele, por onde você fosse, você via um jardim de inverno, que era todo de vidro, com um pavão vivo andando para lá e para cá. O pavão só abria o rabo o dia que ele bem queria, porque ele não abria o rabo de jeito nenhum, entendeu? Ainda mais naquele luzeiro, entendeu? Mas teve um dia que ele abriu, mas aí tinha que dar a sorte da câmera estar focalizada na hora. Quando a câmera resolvia mostrar, o rabo fechou. Depois veio Corpo a Corpo, a novela de Gilberto Braga, assim, aqueles argumentos inverossímeis do Gilberto Braga, né? É o diabo encarnado numa pessoa, aquelas histórias. Então, tinha um ator lá que era o próprio diabo, querendo entrar no namoro, atrapalhar o namoro do outro, era só isso, esses argumentos. Até que chegou no Rock Santeiro, foi 85, Rock Santeiro foi o maior ibope que já houve em televisão, né? A Globo, na chegada do rock, parece que deu 95, 98, uma coisa assim, foi um estrondo histórico, né? Livro do recorde. E o Rock Santeiro, o Mário Monteiro fez a cidade cenográfica e eu fiz todos os cenários. Mas foi um prazer, porque a novela você ria o tempo todo, era tudo num deboche. Na época o Sarney tinha tomado posse, porque o Tancredo tinha morrido, foi exatamente na época, a gente produzia a novela. E tinha um cenário que já estava escrito, não foi escrito depois. Então o cenário, o presidente da República se reunia na sala com os ministros, né? O Sarney, naquela mesa enorme com uma Bíblia, né? O retrato de Dom Pedro I atrás, que isso é um cenário lá de Brasília. E que eu fiz? O cenário do nosso prefeito, de Asa Branca, se reunia na mesa com
com todo o seu staff, e eu botei também a Bíblia, botei atrás um deboche, não lembro mais o que eu botei, acho que o Dom Pedro I também. Eu botei um outro quadro do Dom Pedro I mais engraçado. E aí isso tudo a gente curtia, e quando os atores chegavam que vinham aquilo, morriam de rir, entendeu? A porcina foi uma coisa de louco. Eu quase sentei, de tanto que eu ri, quando eu não podia imaginar a Regina Duarte fazendo aquele personagem. Quando eu abri a porta do estúdio, que ela vinha chegando, primeiro dia de gravação dela, eu tomei um susto. Falei, mas está parecendo aquelas bonecas de... Ela estava com um laço grande na cabeça, um laço rosa, assim, uma coisa... Está parecendo aquelas bonecas de barraquinha, né? Aí tomei um susto. Quando a primeira cena ela estava sentada numa rede e queria falar com a empregada dela, que é a Mina. Rapaz, ela deu um grito, Mina! Foi a primeira cena. Aqui no estúdio parou. O estúdio parou de rir. Foi muito bom o Rock Santeiro. Até o fim foi muito bom. Uma das últimas cenas que a gente gravou foi na fazenda do Senhorzinho Malta, aí foi na locação mesmo, lá em Vassouras, uma vaquejada, uma coisa assim. E começou um churrasco às 6, meia, 7 horas da manhã. Olha, 6, 7 da noite, nós estávamos acabando de gravar ainda e todo mundo chapado, porque o churrasco foi de verdade, para todo mundo, entendeu? Foi muito gostoso. Uma novela assim, inesquecível, uma novela feliz, muito feliz. Tem Selva de Pedra veio logo a segunda versão, né? Foi uma mega produção que eu fiz com o Walter Mancini. Só para você ter uma noção, a casa que eu escolhi para ser a locação, o exterior, hoje é do Roberto Irineu Marinho. Ele comprou depois, muito depois. E eu fiz essa casa toda por dentro, no estúdio, por fora. Mas eu fiz ela um cenário era tão magnífico que teve um casamento que a noiva saía, descia a escada da casa, passava por uma varanda, a varanda emendava com a capela da casa, como se fosse uma fazenda. A capela era toda de azulejaria portuguesa, mas foi a coisa mais linda. Eu não sei se o Denis Carvalho conseguiu mostrar essa coisa toda que eu fiz, entendeu? Que ele era o diretor da Selva de Pedra. Mas foi um trabalho magnífico. Eu comecei essa novela com o Walter Mancini dirigindo, depois ele saiu, porque era muito difícil o diretor aguentar. Depois do capítulo 40, 50, você está estourado. Eu, como cenógrafo, estou estourado, não aguento mais. Quando tem cenário novo, eu falei, meu Deus, eu queria assim uma folga para poder vir aqui, passar uma semana, não tinha, podia passar 2, 3 dias, voltava, porque já tinha um cenário novo. Tem um cassino clandestino, nossa senhora, é insuportável. Tem um hospital, hein? Tem uma clínica também, meu pai do céu. Aí você tem, sabe, aquela Roda de Fogo. Essa novela foi uma novela boa, direção do Denis Carvalho também. Se não me engano, tinha um juiz, né? Tinha um juiz, tinha uma juíza, acho que é isso. A Bruna Lombardi era uma juíza e o Darcísio um juiz. E ele era casado, se separa da mulher para ficar com a Bruna. Essa novela eu fiz toda a cenografia aproveitada, sem construir nada, aproveitada da Selva de Pedra, tinha acabado. Não foi um grande sucesso, a Selva de Pedra, a Roda de Fogo acabou sendo um sucesso, sem gastar nada. Foi uma coisa assim, um alívio de produção. Tem um outro. Você faz uma coisa boa, sempre depois vem outro. Essa novela foi um verdadeiro fracasso. Como é que pode o Aguinaldo, que escreveu o Rock Santeiro, agora vir com essa novela? Essa novela era dele, sozinho. Aí, sabe o que era? O cara fica pretencioso, fez aquele sucesso, mas falavam que a novela era do Dias, não falavam que a novela era dele. Não, era do Dias. Agora não, agora a novela é dele. Aí isso aqui, sabe, esse espírito de Dostoiévski para fazer o outro. Ok.
capaz de tudo arrasar. Mas outras vezes tem vontade de ter um canto escuro onde poder se ocultar, um labirinto onde poder se perder e onde poder fazer o tempo parar. De saber que na vida é melhor que saída ser um bom perdedor. Amor, minha fonte perdida, vem curar a ferida de mais um sonhador. Vem, 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 de saber que na vida é melhor de saída ser um bom perdedor. Amor, minha fonte perdida. Manel tem muita experiência de vida. Manel é assim, um baluarte. Ele é romântico. O Maneco ele descreve como se estivesse fazendo um romance, sabe aqueles romances de amor? E isso agrada muito a todo mundo. Por isso que ele parece que ele embriaga as pessoas naquelas historiazinhas dele. São todas muito bonitas.